A partir deste momento, está no ar o programa O Poder da Palavra, com Neide Silva, coordenadora da Embaixada de Cristo em Rondônia, um ministério ligado à Embaixada de Cristo em Lagos, Nigéria, liderado pelo pastor Chris Oyakhilome. Neste programa, você ouvirá mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, como o devocional Rapsódia de Realidades do pastor Chris e outros temas que impactarão e mudarão a sua vida. Uma coisa é certa: se você ficar com a palavra, você vai voltar com o testemunho. O que Deus quer te dar em sua vida não é uma cura. O que Deus quer te dar em sua vida não é um emprego. O que Deus quer te dar em sua vida não é dinheiro. O que Deus quer te dar é a palavra dele no seu espírito. Ela vai fazer contigo o que ela diz. E você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Está brilhando e nada pode te parar. É a tua estação, é o teu tempo. Nada pode te atrapalhar. Este é o seu tempo, esta é a sua hora. O favor é seu. Vale a pena ouvir o pastor Chris. Vá para o livro de Atos, capítulo 5, e vamos ler do verso 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Ele diz, e muitos sinais e prodígios. Ele não disse que eram feitos por todas as pessoas, mas pela mão dos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas foram feitos entre as pessoas. Deixa eu mostrar a vocês algo. Vamos para Atos capítulo 8. Veja o verso 4. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, certo? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Lembram do Filipe? No capítulo 6, era um daqueles que se tornou diácono. Então, no capítulo 8, 2 capítulos mais tarde, ele está em Samaria pregando o Evangelho. E nós podemos ver a partir do verso 4 de que aqueles que estavam dispersos, por que se espalharam? Por conta da perseguição. Então foram espalhados e iam por toda parte pregando a palavra. E a Bíblia diz no verso 6, as multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo, vendo os sinais que ele operava. Veja os tipos de milagre. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Você viu os tipos de milagres que aconteceram? Os possuídos por demônios foram libertos e muitas pessoas que estavam doentes ou paralíticos e aqueles que eram coxos foram curados. E aqui não diz nada sobre os cegos, certo? Não diz nada sobre muitos outros tipos de enfermidade, mas esses milagres aconteceram. Ele diz, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia um certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Porém, deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados assim os homens e mulheres. Isso é incrível. O próprio Simão, este cara que era mágico, também acreditou, sabe? Ele também acreditou. Verso 13. Porém, Simão também abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava o Filipe de perto, observando
entagiado os sinais e grandes milagres praticados. Sabe, esse mágico ficou impressionado com os milagres que acompanhavam o ministério de Filipe. Agora, eu quero que você olhe para o verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, pensa sobre isso. Eles disseram que toda a cidade, Samaria, isso não significa que todo indivíduo em particular em Samaria havia ido ao encontro de Filipe. Não, mas enquanto alguns receberam, era responsabilidade deles espalharem a palavra em toda a Samaria. Então, até onde Deus sabia, Samaria havia recebido o evangelho, já o tinham nas suas fronteiras. Bem, ele diz, quando, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. E o que Filipe estava a fazer então? Eu vou te dizer por quê. Mandaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pedro e João foram lá para orar para eles em Samaria, para receberem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos. Eu quero que você siga-me aqui, não perca agora. Então lhes impuseram as mãos e recebiam este Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido, ele viu que, através da imposição da mão dos apóstolos, o Espírito Santo era dado, ele ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também este poder. Que poder? O poder de impor as mãos às pessoas para receberem o Espírito Santo. Ele não estava a pedir para receber o Espírito Santo, não. Ele estava entre aqueles que estavam a ser orados para receber o Espírito Santo. Aquilo não era problema. O problema era o poder de poder colocar as mãos sobre os outros e receberem o Espírito Santo. Lembra que ele estava a enganar as pessoas por muito tempo. Sabe, o estimavam como alguém que tem o poder de Deus. Vês? Ok? Veja isso agora. Verso 18 depois. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Você viu isso? Me dê esse poder para que a qualquer pessoa em que eu colocar as minhas mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Fez isso? O Pedro chamou a imposição das mãos como um dom. Ele disse que aquele poder, para ser capaz de transmitir o poder de Deus, a imposição das mãos, Pedro disse que era um dom. E Simão queria adquirir aquele dom com dinheiro. Certo? Mesmo nos dons, existem diferentes graças e diversidade de operações e administrações, mesmo nos dons. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 12. A Bíblia diz-nos. Então, vamos voltar para Atos capítulo 5, onde estávamos lendo, de volta ao verso 12. Ele diz, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Você viu isso? Então, os apóstolos tinham este dom incrível de que até pelas suas mãos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre as pessoas e todos estavam em um só acordo. No pórtico de Salomão. Próximo verso. Diz, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E cria mais e mais multidão crentes, tanto homens como mulheres, agregando ao Senhor. Sabe? Ele diz, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem-lhes sobre os leitos e camas, para que ao passar o Pedro, a menos a sua sombra, se projetasse em algum deles. Agora, não está a dizer que ao menos a sombra dos apóstolos, passando por lá, poderia
encobrir alguns deles. Mas ele disse que a mão dos apóstolos haviam feito sinais e maravilhas. Ele poderia ter dito que, da mesma forma como ele disse também, tanto que trouxeram os enfermos, os colocaram nas ruas, a sombra dos apóstolos. Não, ele não disse isso. Ele disse a sombra do Pedro, querendo dizer que havia uma graça extra aqui com Pedro. De tal forma que a sombra de Pedro... Ou seja, o que causa uma sombra? A luz caindo em um objeto de uma certa direção vai causar com que a imagem daquele objeto forme. Vês isso? É causado pela luz. Você muda a direção da luz, a sombra também vai mover. Então, a sombra é, na verdade, a imagem que é formada a partir do jogo da luz. Então, eles traziam os enfermos e os colocavam no chão para que a sombra de Pedro pudesse, olha para isso, para que ao menos a sombra projetasse em algum deles. A palavra é episquiato. Episquiato significa dar sombra de tal maneira. Vês isso? Tipo, transmitir a sombra em alguns deles. Aquilo é muito, muito interessante. Muito, muito interessante. Oh, meu Senhor. É melhor você ver isto. É melhor ver isto. Então, Pedro tinha esta graça especial que mesmo o lançar de sua sombra, que é causada pela luz, não esqueça, é causada pela luz, a sombra. Se você desligar a luz, a sombra vai desaparecer. E você tem um jogo aplicado erradamente da luz, a sombra também pode desaparecer. Ou seja, você precisa usar a luz corretamente. Imagina que eles viram aquilo, viram a sombra do Pedro. Assim que caía neles, ficavam curados. Lembra? Dependendo de onde o sol estava naquele instante. Depois de algumas horas, vai mudar, certo? Poderá até desaparecer. Mas, de qualquer forma, vamos supor que eles notaram que a sombra mudou de direção. O que as pessoas irão fazer? Vão mover, porque a sombra está ali. A sombra está ali agora. Vês isso? Então, eles estão observando, sabe? Não são tantos que podem tocá-lo, mas alguns podem estar próximo àquela sombra. Então, Pedro estava transmitindo a sombra do poder de Deus. A graça de Deus lhe foi dada para transmitir a sombra do poder de Deus. Ele estava transmitindo. Isso é interessante. Isso é interessante. Vês? Então, Deus deu-me algo ainda extra que é chamado de transmissão. Sabe, ele sabia que tinha de haver mais pessoas além da sombra, sabe? Para Pedro, a sombra tinha que estar conectada a ele tinha que estar lá, tinha que estar conectado. Mas eu tenho que fazer isso ao redor do mundo. Então, eu tinha que fazer uma transmissão e não apenas uma emissão da sombra. Veja, estamos a falar de graça. Estamos a falar de graça. Ele disse-me para fazer isso. Ele disse-me para fazer isso. Ele disse-me e me deu a graça para isso. Então, não importa onde eu esteja. Agora, eu quero lembrar vocês sobre a transmissão que eu estou a dizer, também causada pela luz. É tudo jogo de luz. A imagem que você vê no ecrã é feita pela luz. É tudo jogo de luz. É tudo sobre a luz. Como a imagem forma-se na câmera. É tudo sobre a luz. Vês? Nós só precisávamos aprender mais como usar a luz.
para formar algo melhor do que a imagem que é conectada aos seus pés. E para certificar que a imagem, sabe, aquilo era tipo uma redobração. Isto é além de uma redobração. Nós temos imagens claras hoje. Temos imagens claras. A mesma coisa, mas isto aqui é com tecnologia, mais luz. E então, quando você vê aquela imagem naquele ecrã, ainda está como uma sombra. Quando você vê no ecrã, talvez você está num ecrã maior, numa parede ou num dispositivo, é tudo luz e transmissão. Mas pela graça, graça faz com que aconteça daquele jeito. Deixa eu mostrar-vos mais uma coisa. Atos capítulo 19. Vou ler para vocês do verso 11. Diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pelas mãos de Paulo. Ao ponto de levarem os enfermos lenços e ventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu quero que você olhe para isso de novo, é tão lindo. Do verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Agora, não seja levado por Deus fazia. Ele está a usar a origem genérica do poder. É tudo de Deus. É isso que ele está a dizer. É o poder de Deus. Porque eles estavam no lugar onde havia muita idolatria. E ele tinha que lhes dar a conhecer que isto era o poder de Deus e não dos homens. E você pode ler todo o verso. E é sobre todo o livro. É sobre isso. Ok, veja o próximo verso. Ao ponto de levarem aos enfermos lenços e ventais de seu uso pessoal. Enquanto esses lenços e ventais tinham contato com Paulo e fossem levados aos enfermos e aos oprimidos, a Bíblia diz que a enfermidade saía deles e os espíritos malignos também iam. Aqui também há uma outra graça que havia sido dada ao Paulo. Anos atrás, eu estava a olhar nisto e o Senhor deu-me uma outra graça extraordinária. Eu estava preocupado sobre os lenços e ventais. Eu disse, Senhor, eu não quero que formem idolatria com lenços e ventais. Ele disse, você fará melhor do que isso. Ele disse, você fará melhor do que isso. Eu disse, melhor do que isso? Eu disse, eu prefiro. O que é que vais fazer? Ele disse, todo o material que sair de ti fará a mesma coisa. E então, você acha a Rapsódia de Realidades, a revista Cura para as Nações, em qualquer lugar que for, os demônios saem das pessoas e os doentes são curados e os mortos são ressuscitados. Você não pode discutir com as experiências. Há vários testemunhos ao redor do mundo para duvidar tal poder de Deus. Aquele é o poder de Deus. E eu digo essas coisas a vocês para que possam preparar-se bem para os fluxos de cura no mês de março. Há mais do que graça suficiente para cobrir esta terra. A graça foi dada e está indo aos confins da terra. É isso que Deus disse para mim. Se não tivesse dito, não iria funcionar. Você não pode fazer as coisas como essa a parar e não podes formá-las você mesmo. A única razão pela qual está a acontecer é porque Ele fez que assim seja. É a escolha dele, é a obra dele.
Glória seja a Deus. Então, prontifica-te para isto. Prontifica-te para isto. Este mês, quero partilhar convosco a mensagem do mês. Este mês, vocês já sabem, vamos lá. Você pode até dizer a alguém que está perto de ti, vai, diz, que mês é esse? Vai, diga para eles, que mês é este? Eu estou esperando. Vai, apenas diga a eles. Eu disse, eu sei o que é, então diz a eles. Bem, então, só para colaborar com o que você já disse a eles, este mês é o mês do quarto do trono. Eu sei que vocês conseguiram, eu sei que vocês conseguiram. Eu sei que vocês conseguiram. E isso é tão lindo porque o que Deus quer que nós façamos neste mês é para praticarmos a operar a partir do quarto do trono. Ele quer que nós saibamos que o nosso poder, a nossa autoridade vem do quarto do trono. Então, este é o mês do quarto do trono. Eu vou ler escrituras para vocês agora. Vamos ler de Efésios capítulo 1, do verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a vós, fazendo menção nas minhas orações, para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu posso pregar nisso sobre um mês inteiro, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Está a falar do poder de Deus que foi demonstrado na ressurreição de Jesus Cristo. E como Jesus, tendo sido ressuscitado dos mortos, foi posto na mão direita de Deus no reino celestial. Agora, ele quer descrever para nós e conosco onde Jesus está sentado. Onde Jesus sentou. Ele diz, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só neste presente século. Eu quero que você entenda, ele está a dizer não apenas neste presente século, significa neste mundo, mas também naquele que está por vir. Muitos cristãos não percebem que Jesus tem autoridade neste mundo. Olha para isso de novo. Jesus está sentado na mão direita de Deus, no reino celestial, acima de todo principado, e poder e domínio, e todo nome que se possa nomear, não somente neste mundo, mas também naquele que está por vir. Ele está a te dizer que Jesus tem toda a autoridade neste mundo e no próximo. Eu vou ler de diferentes traduções, só para o seu benefício. Isso é extraordinário. Deixa-me começar com as versões mais comuns, como a Nova Versão Internacional, de 1994. Diz, acima de todo governo e autoridade, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Jesus Cristo está acima de todo governo e autoridade. Nesta era presente, quando nós falamos no nome dele, nós estamos falando
no nome mais poderoso e mais autoritário que poderia existir neste mundo. Ele está além de todo título que pode ser dado em todo o mundo. Uau! Você deve dizer uau! Veja a versão AMPC. Acima de todos os governantes, autoridades, poder, domínio e todo nome que é nomeado, acima de todo título que pode ser conferido, não só nesta era e neste mundo, mas também na era e no mundo que está por vir. Oh, aleluia! Tradução Wimos. Acima de todo governante. Acima de todos os outros governos. Eu gosto desse aqui. Jesus está acima de todos os outros governos, autoridades, poder e domínio e todo o título de soberania usado, quer seja nesta era ou na era que está por vir. Olha por isso. Ele está acima de todos os outros governos. Ele diz assim porque ele também é um governo. Lembram? O governo estará sobre os seus ombros. Acima de todos os outros governos e autoridade, e poder, e domínio, e todo título de soberania usado nesta era, ou na era que está por vir. É por isso que nós estamos tão acima, até que a lei muda, sabe? É o que Deus nos disse para fazer. Nós não causamos problemas para ninguém, não. Nós só causamos problemas para aqueles que perturbam as coisas de Deus. Nós somos seus melhores apoiantes em todo o redor do mundo. Nós apoiamos os governos em toda parte do mundo. Apenas, sabe, temos problemas com algum governo ou em qualquer lugar quando eles estão lutando o Evangelho de Jesus Cristo, estão lutando contra a igreja ou contra o Evangelho. O nome pelo qual nós operamos, eu quero que você olhe para isso agora, está acima de todos os outros governantes, autoridades, poder, domínio e todo o título de soberania usado, quer seja nesta era ou na era que está por vir. Eu quero que vejas isto. Eu vou ler mais adiante para ti. A tradução NLT. Eu gosto da construção, sabe? Há só uma frase aí, uma frase pequena. Ele diz, agora ele está acima de todo governante, ou autoridade, ou poder, ou líder, ou qualquer outra coisa. Ou seja, qualquer título que você der. Eu estou a dizer, ou qualquer que você quiser chamar. Não apenas neste mundo. O que isso significa? Neste mundo. Mas também no mundo que está por vir. Significa agora e no futuro. Agora e no futuro. O nome de Jesus Cristo tem poder agora e no futuro. Ouça, você sabe como o Evangelho de Jesus Cristo chegou aqui? Você sabe por que você pode ouvir o Evangelho hoje? Sabe porque houve homens e mulheres que ousaram acreditar em Deus, que ousaram estar firme por Deus, que ousaram usar o nome dele contra as forças das trevas e agentes das trevas. Isso significa outros homens e mulheres queriam resistir
as coisas de Deus. Ele está acima de todo governante, autoridade, ou poder, ou líder, ou qualquer outra coisa, qualquer título que escolherem. Não apenas neste mundo, mas também no que está por vir. Ele enviou-nos no seu nome e ouvir a sua própria palavra. Mateus 28. Verso 18. Ouça as palavras nos lábios de Jesus. Jesus veio e falou a eles, dizendo: todo poder é dado a mim nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Você conhece alguém que tem os dois poderes? Alguém pode dizer, bem, sabes, Faraó controla um império. Sim. Ou mesmo o rei da Assíria naquela época, ele pode se gabar daquilo. O Nabucodonosor, a Bíblia nos diz também que reinou, sabe, quase o mundo todo. Com certeza. Muitos foram poderosos. A Grécia, sabe, governou o mundo. E depois veio a Roma. E disseram, eles vão permanecer para sempre, mas não permaneceram. E naqueles mesmos dias, Jesus veio na cena. Enquanto a Roma ainda estava aí, Jesus disse, todo poder me é dado nos céus e na terra. Agora você entende por que eles odiaram tantos discípulos? Porque estavam a falar de outro poder que está além do César, e enquanto ainda o César estava no império. Eles disseram que há um grande poder do que de César. E o César não aguentava aquilo, não suportou aquilo. Aqueles impérios não podiam aguentar isso. E aquilo causou confusão e problema, e a Roma foi dissolvida. Onde estão os impérios? Onde estão os impérios? Se foram, mas Jesus ainda está aqui. Ainda está aqui. O nome dele ainda tem poder hoje, quanto teve aí. Veja Hebreus capítulo 13, verso número 8. Eu amo isso. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69999099818. Deus te abençoe.